nome, Senhor. Eles não têm medido esforços, ó Pai querido, para fazer, Senhor da glória, os céus se alegrarem, ó Pai querido. Porque nós sabemos, ó Deus, que a oração, Senhor, ela move as tuas mãos, Senhor da glória, e o louvor, meu Pai querido, nós sabemos que a Bíblia diz, ó Pai, por isso nós estamos dizendo nesta oração, Senhor, que o Senhor está com os olhos sobre a terra procurando os verdadeiros adoradores, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelas pessoas, ó Pai querido, que o Senhor tem colocado neste lugar, meu Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, para que elas possam levar até o Senhor um louvor com sinceridade, meu Deus, porque Tu és um Deus fiel. E que nós possamos, ó Pai, pelo menos nos esforçarmos a ser fiéis para contigo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que bom ver o Isaac, né, irmãos? Isaac fica mais no mar do que em terra. Mas louvado seja Deus. Enquanto ele estava por lá, eu estava por aqui orando, Isaac. Amém? Que Deus continue te abençoando os caminhos por onde você passar. Amém? Que Ele continue sendo o seu escudo. Que Ele continue te guardando. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Isso se encontra no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Aleluia. Nós ouvimos que hoje é o que devemos fazer para poder nós conhecermos mais o Senhor. Nós não podemos parar de buscar a face de Deus. Mas como é, pastor, que eu faço para falar com Deus? Ore. Como é que eu faço para falar com os meus irmãos? Eu abro a boca e falo com eles. E Deus também é assim. É só nós nos colocarmos diante dele e começar a falar, embora tem vezes que não tem palavras. Mas o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. E não é por minha causa, nem por sua causa, mas sim por causa da humanidade que o Senhor tem observado desde o dia em que ele criou o primeiro homem. Glória a Deus. Porque quando Deus ele criou o primeiro homem, nos olhos do Senhor, toda a humanidade já estava criada. Quando ele disse, crescei, multiplicai e povoai a terra, tudo já estava feito. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 24. Glória a Jesus. Nós vamos ler um pouquinho nós vamos ler o versículo de número 15. Glorificado é o nome de Jesus. E depois o 21 em diante, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. São 4 evangelhos. Mas os 4 evangelhos, todos eles foram ditos por Jesus. E os homens escreveram. Às vezes vemos alguma diferença, porque foi escrito cada um para um tipo de pessoa. Louvado seja Deus. O versículo 15 diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de qual falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda. O versículo 21 diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eu que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis,
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E o versículo 29 diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos sentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pelo privilégio de nós sabermos coisas que ao mundo é oculta. E é oculta exatamente por causa daquilo que nós ouvimos aqui no começo do culto. Por não buscar a face verdadeira de Deus. Porque o que nós acabamos de ler, nós lemos no primeiro versículo que nós lemos, que o profeta Daniel, lá no Velho Testamento, ele já profetizava acerca dos acontecimentos atuais. Ele já dizia acerca de tudo o que haveria de acontecer. Porque a Bíblia, no livro, na carta que foi escrita aos Romanos, diz assim, olha, que Ele é Deus ontem, hoje e eternamente. Ele nunca deixou de ser Deus. E quando o profeta Daniel profetizava, como os profetas no Velho Testamento profetizavam, o Espírito de Deus os inspirava para que eles pudessem assim falar com o povo de Deus. Porque, irmãos, quando o meu pai era vivo, o meu pai gostava muito de falar com nós, que éramos filhos. E quando nós começamos a nos desenvolver na idade, não na estatura, né? E começamos a deixar a casa do nosso pai, era uma alegria para ele quando nós aproximávamos, chegávamos perto dele. Ele tinha uma alegria imensa em conversar com nós, em falar com nós. No começo, quando nós éramos jovens, ele não era de conversar muito. Mas, com um certo tempo, ele foi tornando mais amigo. Ele não era inimigo, ele era amigo. Só que tinha algumas coisas que talvez pelo o preconceito das pessoas mais antigas, porque ele morreu com 92 anos. Então, talvez por isso ele preservava de nos falar alguma coisa. Mas Deus, ele nunca deixou de falar com os filhos aquilo que ele sempre teve no coração dele. De alguma forma, ele arrumava um jeito de falar. Hoje eu estava lendo no livro de Jeremias, quando Deus falava com o povo de Judá, que o povo
ia ser tomado por 70 anos, conforme o próprio Daniel profetizou também. Daniel também profetizou acerca desse exílio, desse cativeiro que o povo de Deus iria passar. Mas iria passar para que o nome do Senhor fosse glorificado neles. Porque Deus, Ele não glorifica o nome dEle no inimigo. Ele glorifica o nome dEle naqueles que o servem, naqueles que chamam por Ele, naqueles que invocam o seu nome. Porque nós temos analisado, que nós temos ouvido aqui bastante, que Deus, o amor de Deus, Ele é tão grande, e quando nós, infelizmente, pecamos, Ele não olha para o nosso pecado, Ele olha para a nossa condição de arrependidos. Porque se Ele fosse olhar para o nosso pecado, Ele não mais olharia para nós, que por isso, por causa do pecado, foi que Ele virou as costas para Jesus. Imagine se toda vez que eu pecasse, o Senhor virasse as costas para mim por causa do meu pecado. Ele ia andar de costas para mim. Mas pastor, você é tão pecador assim. Não, eu não sou pecador. O apóstolo Paulo, o homem que era, ele disse assim: olha, o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço a todo momento. Ele estava dizendo do homem que ele era. Ele não pecava por obras mais, ele não pecava por ações, mas ele pecava porque ele tinha no pensamento, a vida do cristão é essa, olha, é pecando e arrependendo. Por isso o apóstolo Paulo ensinou: orai sem cessar. Porque quando nós estamos em espírito de oração, quando o pecado vem, o que acontece? Nós simplesmente estamos pedindo perdão pelo pensamento do pecado que veio à nossa mente. Porque, irmãos, olha, entenda que a igreja é lugar de santo, porque a palavra de Deus diz que nós somos santos. A palavra de Deus garante que nós somos santos. Sois santos, buscai, pois, a santificação, que sem a qual não verá Deus. Então essa doutrina que nós acostumamos ver, olha, que você pode vir do jeito que está e continuar. Não, a Bíblia diz: olha, venha como está, e eu vos preparo. Também foi Jesus quem disse. E olha que Jesus, através do livro, o Espírito Santo, através do livro de Daniel, ele falava acerca dos acontecimentos que está acontecendo hoje. Será que nós lemos o que nós lemos? Não deu para nós perceber alguma coisa que está acontecendo hoje? A aflição que tem afligido a igreja. Porque a igreja de verdade, a igreja que teme ao Senhor, ela pode estar sorrindo, ela pode estar na maior festa, na maior alegria, mas ela está sempre oprimida, porque o mundo, o sistema do mundo tem oprimido a igreja. O sistema da globalização tem pegado a igreja e sufocado. Por isso, na palavra que nós lemos, diz assim: olha, quem lê, entenda. Nós lemos no livro de Daniel também, que foi escrito e o livro foi selado. Quando o livro foi selado, olha, Daniel sela, porque isso é para o tempo do fim. Isso não é para agora, não é para os seus dias. Nós vimos que Daniel escreveu, esse livro de Daniel foi escrito 536 anos antes de Cristo. Por que será que Daniel estava falando essas mesmas coisas que chegou a citar o nome do profeta Daniel no primeiro versículo que nós lemos? Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele começou a realizar a obra lá, quando ele pairava sobre o abismo, ele estava sobre a imensidão das águas, ele não parou por ali, porque o Senhor disse: olha, vamos organizar isso tudo. Quando o Senhor disse: vamos organizar isto, simplesmente o Espírito de Deus que estava ali, ele entrou em ação. No momento em que ele entrou em ação, Deus colocou no coração dele que a terra deveria ser habitada por quem viesse a temer o nome dele, louvar e glorificar ele. Porque o homem foi feito para uma coisa: para que o nome do Senhor fosse glorificado no homem. O homem não foi feito para envergonhar o nome do Criador. Irmãos, eu estava vendo uma notícia, uma manchete outro dia, eu esqueci o nome do pintor. Mas um quadro pintado por mão de um homem, 8 milhões de dólares. Que valor tem aquele quadro? Uma coisa morta. Uma coisa feita lá na parede, é igual essas flores sem vida, tem valor. Alguém fez. Será que a igreja
consegue imaginar o valor que a igreja tem? Os homens criam robôs. Fura a veia do robô. Ele não tem. O homem, a ciência, ela procura um meio de todas as formas de sufocar a igreja. A ciência do mundo. Mas a ciência de Deus, ela alivia a igreja. Por que é que ela alivia a igreja? Porque traz para nós tudo aquilo que foi preparado para a igreja. Aí nós paramos e olhamos onde nós lemos. Por causa dos escolhidos, o Senhor abreviaria e vai abreviar, porque a Bíblia diz, os dias. Porque se não fosse assim, nenhuma alma se salvaria. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus e a juntamos com o que nós temos visto nos dias de hoje, nós, igreja, nos alegramos no Senhor. E dentro de nós começa a bater uma tristeza muito grande. Porque nós estamos vendo. E falta de comunicação não é porque é por todos os lados. O que eu vou falar, eu sei que muita gente tem. No Orkut da Vânia tem lá, alguém enviou para ela uma mensagem. E naquela mensagem o povo, uma multidão correndo. Aquela multidão correndo, só tem um lugar que elas caem no abismo. Ela vem toda correndo e caindo no abismo, correndo para o abismo. O que aquilo é uma advertência. É uma advertência, irmãos, porque olha, a palavra de Deus, ela nos adverte a cada dia. Que nós devemos buscar e buscar o Senhor. O Isaías disse assim, olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. O que nós vemos aqui, nós lemos que quando falar que ele está aqui ou ele está em outro lugar, irmãos, teve uma vez que eu fui convidado aqui na América para ir assistir um show. Mas show, não vou em show não. Ah, mas é um show gospel. Oh, ótimo, aí sim, pode ser que eu vá. Aí eu peguei e disse assim para o rapaz, aonde que é? Ah, é lá na Pensilvânia. Só me engano, foi na Pensilvânia. Aí eu falei, olha, nós até podemos ir, mas vai ser um pouco difícil por causa da data. Ele falou, olha, tem que falar rápido, porque só foi posto 30 mil ingressos à venda. Eu falei, não vou não. Ou então minha Bíblia está errada. Quanto Jesus cobrou para que tenha a salvação? A Bíblia diz assim, dá de graça recebeste, e de graça dá. Agora eu vou pôr preço na minha hora. Numa reunião que nós tivemos, sabe o que um pastor disse para mim? Pastor, sabe quanto que custa a hora de um pastor? Eu falei, não. Falei, como não? A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. A Bíblia diz. Mas nós aprendemos também com o apóstolo Paulo que nós não devemos ser pesados. Imagina só o que nós lemos aqui. 30 mil ingressos vendidos a $50. A Bíblia diz que os ministros de Satanás, eles se transformam até em anjos de luz. É a Bíblia quem diz.
Então, se eles transformam em anjo de luz, é para tentar enganar quem? Porque lá no mundo, agora nós estamos numa época boa para falar sobre isto. Quantas mães vai vestir os seus filhos de capetas agora durante esse final de ano, de mês? Quantas vão pegar os filhos, os próprios filhos que Deus deu, e achar bonitinho, colocar nelas crianças que eu digo, aquela capa daquela bruxa. Nós sabemos que isso vai acontecer. Será que não é um pouco dos sinais que nós estamos vendo? Pegando a cultura do mundo e colocando em casa, é mais divertido fazer assim. Aí quando nós lemos a passagem do rico e Lázaro, aí nós paramos e pensamos, peraí, tem alguma coisa errada nisso aqui? Tem alguma coisa errada porque Lázaro só vivia na terra pedindo esmola. Esse mendigo que a Bíblia diz lá, esse Lázaro, era um mendigo. O nome oficial dele não era isso, era uma parábola que o Senhor escreveu. E nessa parábola o Senhor retrata o sofrimento da igreja. Jesus retrata o sofrimento daqueles que são escolhidos. Porque Lázaro padeceu durante aquele tempo aqui na terra. Sabe quem ia lá visitar Lázaro? A igreja sabe quem ia visitar Lázaro. Todo mundo sabe. É a passagem mais conhecida, é a passagem da piedade. É a passagem da piedade. Coitadinho do Lázaro. Mas ninguém fala coitadinho da igreja. Ninguém fala coisa. Fala assim, olha aqueles bobos, aqueles idiotas perdendo tempo. O rico vivia numa eterna festa, a Bíblia diz. Essa comparação que o Senhor nos traz através dessa parábola. Irmãos, não podemos viver duas glórias. Não existe duas glórias para ser vivida. Então, pastor, tem que ser miserável? Não. Quem falou isso? A Bíblia não diz, porque a Bíblia diz que Abraão era muito rico. Jó foi um dos homens mais ricos da terra. A Bíblia não fala de riqueza de dinheiro. A Bíblia não está falando aqui de riqueza material. Quando a Bíblia nos adverte, ela adverte uma coisa que está dentro de cada um de nós. E nós temos que lutar contra isso para tirar. Tem muitos mendigos que estão na calçada, pedindo esmola, mas é rico, é egoísta. Começa a olhar para aquilo que dá esmola. Quando ele tira uma esmola para dar, ele olha dentro da carteira, vai me dar só 10 dólares, olha, tem um de 100 lá dentro, é egoísta. É um rico miserável que está ali. Egoísmo, eu tenho, mas eu quero e quero mais, eu quero e quero mais. E no reino de Deus nós não aprendemos assim, nós temos que dar. Então quando diz, olha, você tem que pagar, não é Deus. Não é. Eu entendo, mas eu disse aqui na hora da oferta. Como é que o irmão vai tomar conta de 22 igrejas se ele ainda trabalhar, Dr. Sérgio? Não tem como. Ele é digno do seu salário. Mas esses que nem igreja tem. Qual é o seu pastor? Meu pastor é Jesus Cristo. Cadê a carta que ele te deu? Não, ele não dá carta. Ué, se você vem de uma igreja para poder pregar aqui, o pastor seu vai te dar uma carta. Nós aprendemos assim. Se nós não conhecemos, porque se oferecem. Como foi que Jesus ficou conhecido? Jesus só ficou conhecido quando ele começou o ministério dele na terra. Mas para nós, igreja, nós conhecemos Jesus muito antes dele nascer. Porque a palavra dele vem se revelando a cada dia o Senhor vem falando com nós. E quando ele disse aqui, olha, se falarem que está aqui ou acolá, ele não move o seu lugar, não sabe por quê? Aqui nós temos uma comparação, e nós nem comparamos ela com o Senhor, que ele é como relâmpago. Não, ele não é como o relâmpago, porque o relâmpago, ele precisa se mover, mas Jesus não precisa se mover, ele está em todo lugar. Ele está, ele preenche, a Bíblia diz que ele preenche todos os espaços do mundo. O relâmpago, se relampear aqui,
Provavelmente, nesse estado, um outro estado já não vai ver o relâmpago. Mas Jesus, ao mesmo momento que ele está aqui, ele também está para se mover. É o seu lugar. Por que Jesus nos deixou esse ensinamento? Por causa daquela aflição. Da aflição, olha, eu vou até lá, sabe por quê? Porque lá Deus vai falar comigo, Deus fala com nós onde nós estivermos. Nós não precisamos locomover para ouvir os profissionais, os famosos. Não, não precisa. Porque Deus fala. Da vez que Deus mais falou comigo. Por que Deus falou? Que eu vou dizer isso, que Deus mais falou comigo. Como foi que eu aprendi a falar com Deus? Foi buscando Ele, indo para a igreja, através dos estudos que eram dados. Comentei outro dia com o Diácono Sérgio, que pena. É uma luta para colocar um dia de estudo na igreja. No Brasil quase acabou praticamente. Poucas igrejas têm. Porque vai pouca gente. Mas no que eu aprendi, ouvindo, porque se aprende ouvindo. Quando o Senhor permitiu que eu fosse provado, eu tinha aprendido a falar com Ele, eu não tinha palavras para falar com Ele. Mas eu ajoelhei e fui falar com Ele. E Ele veio falar comigo. Ele veio pessoalmente falar comigo. Sabe por que eu não vi Ele? Porque a Bíblia diz que homem nenhum pode ver o Senhor. Mas eu ouvi a voz dele conforme eu estou falando para vocês. Porque Ele veio. A Bíblia diz que a oração pode muito nos seus efeitos e move a mão de Deus. Mas pastor, a minha oração não é respondida de jeito nenhum. É. Toda oração é respondida. Outro dia eu fiz uma comparação que cada um de nós temos diante do Senhor um cálice. Uma taça onde a nossa oração chega e é depositada. Eu acho que a minha deve ser maior do que isso aqui tudo, a taça lá. Mas sabe quando eu vou desistir? Esse mesmo Daniel que nós vimos citado aqui no livro de Mateus. Ele mesmo disse, o anjo disse para ele, Daniel, não desiste não. Que a vitória está no fim. Se a minha taça nunca encher, quando eu chegar lá, o Senhor vai dizer, olha, ainda faltou um pouco de oração. Mas se ela encher, eu tenho certeza que quando ela transbordar, o Senhor não deixa perder nenhuma gota da tua oração. Nenhuma letra, nenhuma vírgula, nenhum ponto da tua oração vai ser perdido. Toda oração que você tem depositado diante do Senhor, não importa o tamanho do sofrimento, o tamanho da amargura, o tamanho da perseguição, o Senhor, Ele te livra de todos, porque nós lemos aqui, Ele garante que Ele livra. Ele garante que Ele é Deus e Ele vai te livrar. Olha o que Deus está nos livrando hoje, está livrando a igreja. Eu não estou falando da multidão, está livrando a igreja do falso profeta. Daquele que vai vir aparecer, daquele que já apareceu, não, ele não vai aparecer, ele já apareceu. Fazendo sinais que o povo começa a correr atrás e pagar para poder assistir. E pagar para ver. Eu vou pagar para ver Deus fazendo o milagre. Jesus, quando ele andou, ele começou ali, olha, ele começou a andar. O primeiro milagre que Jesus teve que fazer, ele teve que sair da sua cidade, porque na cidade ele não podia fazer, porque ele já era perseguido. Mas ele começou a fazer os seus milagres. E quanto ele cobrou por um milagre? Quanto Jesus me cobrou para me curar várias e várias vezes? Não estou falando da salvação, estou falando de enfermidade física no corpo. Quantas vezes? Ele nunca me cobrou nada. Ele sempre fez, sabe por quê? Porque ele sabe que isso aqui é um corpo de carne, que está sujeito às enfermidades. Eu já vi gente dizer que crente não adoece. Aí eu tive uma ponta heresia. Como é que vai encontrar com o Senhor? Nem que seja de um infarte. Com toda a saúde, ter um infarte, partir para a glória vai ter que acontecer. Quantos pastores nós sabemos que terminou o culto e ele morreu? Antes de terminar,
ele morreu. Isso quando eu aceitei Jesus. Uns 3 ou 4 meses depois eu escutei o irmão dizendo assim: olha, irmão, o irmão fulano de tal morreu. Ué, mas ele não estava doente? Como que foi a morte dele? Ele estava sentado enquanto o pregador estava pregando. A igreja que tem as cadeiras atrás do púlpito, o pregador estava pregando. Aí quando terminou a mensagem, ele mandou a igreja ficar de pé para eles orarem. O irmão ficou sentado. Aí quando o irmão tocou nele, ele já tinha partido para o Senhor. Ele estava com saúde, ele estava na casa de Deus. Mas nós vemos na Bíblia que isso está escrito na Bíblia. Que uma certa vez um homem de Deus adoeceu e a doença dele era para a morte. Quem era esse homem? Eliseu. A Bíblia diz que a doença dele era para a morte, é assim que está escrito na Bíblia. Agora, como é que crente não adoece? De repente Deus acha graça, igual achou graça, que eu tivesse que ser operado. Louvado seja Deus. Quantas vezes o Senhor quiser, mais eu vou louvar o nome dele. Sabe por quê? Porque é Ele que sabe o que Ele deve fazer com esse corpo. É Ele que conhece esse corpo, Ele sabe tudo que tem dentro desse corpo. Porque o mundo da ciência não consegue ir onde Deus vai. E por isso o Senhor Jesus, nesta noite, Ele nos deixa esta passagem para que nós possamos estar sempre alerta, olhando para onde? Para frente, olhando para cima. Porque é para cima, é lá. A Bíblia diz que é de lá que nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir o barulho das cornetas, das trombetas soando. E a Bíblia diz que não vai ser leve, não, vai ser pesado o negócio. Mas tem gente que aqui na terra não ouviu tanto o Senhor falar, mas não vai conseguir identificar. Sabe por quê? Porque conforme eu disse, quem conhece a voz do Pai é aquele que comunica com o Pai. Sem comunicação não tem como. Se eu passasse muito tempo sem comunicar com meu pai e com minha mãe, quando eu fosse falar com eles, olha, eles poderiam ter reconhecido a minha voz, mas eu poderia não reconhecer a voz dele. Porque o Pai, ele nunca esquece a voz do Filho. O Pai nunca esquece o Filho. A minha mãe, quando eu falo com ela, que ela está meio abatida, talvez com enfermidade, com alguma tristeza, ela sempre atende alegre. Mas naquela alegria dela eu vejo que ela não está bem. Aí quando eu falo, ela diz assim: mãe, a senhora não está bem. Ah, é verdade, já, eu não estou muito bem. Porque eu conheço a voz dela. Eu conhecia a voz do meu pai. A minha filha estava conversando com a Vânia. Ela disse: eu achei que o pai estava um pouco meio cansado, né, mãe? Também com 57 anos sem uma férias, meu irmão, você tem que estar cansado mesmo, né? Não resta a menor dúvida, né? O nosso físico, se fosse de ferro, tem muita gente dizendo: eu não sou de ferro. Que bom que você não é de ferro, você tinha enferrujado. Nem dá no forno, nem dá jeito de não serve. Quando saísse todo o ferrugem, ficava só aqueles buraquinhos assim. Que bom que o Senhor nos fez do pó. E quando Jesus disse: olha, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. A Bíblia não diz que é por causa do mundo, não, igreja. E escolhido, irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós sabemos isso de cor e salteado. Ele olhou para mim e disse: Jair, você não merece. Você não merece, mas eu vou morrer por você. Ele olhou para cada um ser na terra, porque Jesus não foi por um que ele morreu, foi por todos. Mas por todos aqueles que entenderem o mistério da salvação, que entenderem o sacrifício da salvação. Porque o mundo inteiro ouve falar de Deus, até o ateu ouve falar de Deus. Ele não quer ouvir, mas ele ouve. Não tem como não ouvir falar de Deus. Não tem como. Por mais que o homem seja duro, por mais que ele seja durão e diz: eu não dou meu braço a torcer. Eu duvido na hora de ele colocar a cabeça no seu travesseiro.
e perder o sono, eu duvido se ele não vai pensar em Deus. Então, era 2 vezes que acontece isso comigo aqui em Virgínia. Há poucos dias atrás, eu estava dirigindo na Graham, aí na frente um carro, olha, ele tinha pelo menos uns 10 símbolos da maçonaria atrás dele. Então eu comecei, atrás daquele carro, a orar por aquela hora. Eu fui orando por ele. Daqui a pouco ele acelerou o carro. Eu falei, por que será que ele está acelerando se aquilo não podemos andar mais do que 30? Ele acelerou e simplesmente ele acelerou e dobrou num farol vermelho. E hoje de manhã eu estava parado na porta do Family Dollar. Aí quando eu entrei no carro, ia saindo de uma van do templo maçônico. Ele saiu, eu não tinha visto o que estava escrito na van, mas eu vi que a van abriu a porta, saiu aquele rapaz. Ele saiu, foi até na frente da van, olhou para mim, dentro da van, e voltou novamente para dentro da van dele, e sentou ali, e não tirou os olhos de mim. Não piscava o olho. Aí eu falei, olha Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer uma obra. O Senhor pode salvar também esta alma. E ele não tirava os olhos de mim. Falou, Senhor, o que eu faço para poder falar com esta pessoa? O Espírito Santo de Deus disse para mim assim, ele já escolheu. Vai embora, porque senão ele não vai entrar dentro do Family Dollar. Escolheu. Foi eles que escolheram. Mas aqui Jesus, por causa dos escolhidos, olha o que ele tem feito. Ele tem advertido a igreja para que a igreja continue firme. Para que a igreja continue marchando, acreditando que tudo que está escrito vai acontecer. Nós lemos um versículo aqui, que diz assim, que nenhuma dessas palavras haveria de passar. Por isso, igreja, que nós temos que ter um cuidado. Quando nós estamos pregando, eu até acredito que nós não devemos contar muitas parábolas. Porque Jesus tinha bases para poder explicar as parábolas. E nós não temos tantas bases para isso. Nós devemos pegar o Evangelho simples, conforme ele é, e dizer, está escrito aqui, irmão. Está escrito aqui, visitante. Está escrito aqui, irmão. É o que está escrito aqui que eu estou passando para você. Mas veja que logo depois desta aflição, o sol escureceu, a lua não deu mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Mais interessante, igreja, quantos sinais nós temos visto da parte de Deus. Isso não está falando dessas potências que nós estamos vendo aqui. Não está falando de coisa que está lá entronizada com o Senhor, não. Há quanto tempo o homem arrumou um jeito de estudar o espaço? Ele manda as naves, quando ela começa a descer, uma potência que eles mandaram lá para os ares, aí de repente começa a desmanchar. Onde será que vai cair? E quantas coisas nós temos visto, quantos pedacinhos de meteorito já tem caído na Terra. Eu não lembro exatamente a data, mas um pedacinho de aproximadamente 30 gramas que caiu lá na Bahia, abriu um buraco do tamanho de 3 estádios de futebol. Será que as potências não estão sendo abaladas?
Será que nós estamos vendo nos dias atuais? Não é sinal pai contra filho, filho contra pai. Será que isso não é sinal da vinda de Jesus? O filho hoje, para bater no pai, olha, é só ter força. Para bater numa mãe, então, com mais facilidade, aí força precisa ter. Ele já quer fazer isso. Quantos pais têm matado filhos? Quantas mães? Quantos abortos? Quantas crianças inocentes têm sofrido por causa, não é por causa do homem, não. É por causa do que está habitando no homem. Porque o homem, ele não tem condições, ele não tem dentro dele esse instinto de fazer isto, não. Por isso, igreja, não adianta nós orarmos, se não vigiarmos primeiro. Nós oramos agora, mas não vigiamos a nossa oração, olha, ela vai embora. Quantas divisão no meio da família? Uns aí eu quero isso, a outra eu quero aquilo. Eu vejo muita gente dizer aqui na América, não é só na América não, é no mundo inteiro. Verdade que nós podemos dizer que começou aqui pela América por causa da condição financeira que sempre foi melhor. De 80 anos para cá, né? Porque antes também isso era um caos. Agora isso que veio para abençoar a América, será que ela soube guardar esta bênção? Quantas vezes nós temos orado ao Senhor e falado, Senhor, eu quero uma bênção, quando a bênção vem, nós pegamos ela, fazendo que nem uma bola furada, joga fora. Furada, porque a bola furada não tem mais conserto. Então a bola cheia costuma guardar, chuta, mas pega de volta. Quantas vezes? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos, não é só um que vai ver. Não é só a igreja que vai ver. Não é. É todo aquele ser que estiver vivo vai ver. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Lázaro só teve sofrimento. O Lázaro, mendigo, só passou por sofrimento. Mas quando foi proferido, lá no seio de Abraão, não pode o homem ter duas glórias. Lá você vivia a glória. E Lázaro vivia em sofrimento. Mas enquanto Lázaro vivia em sofrimento, ele não vivia murmurando. Enquanto Lázaro vivia em sofrimento, os cachorros iam ali para lamber as feridas. Ele não blasfemava contra Deus. A igreja também é assim. A igreja está no sofrimento, mas está louvando a Deus. Porque ela entende que quando Jesus aparecer com poder e grande glória, essa glória é reservada para a igreja. Essa glória que Jesus tem com ele é para a igreja. A Bíblia diz que são para os escolhidos. Que é por causa dos escolhidos que ele vai abreviar os dias. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombetas, os quais juntarão os seus escolhidos. Ele não vai juntar. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que ele vai juntar os seus escolhidos. E quem é escolhido, ele não é escolhido por acaso, não. Ele tem mérito para ser escolhido. Uma vez que Jesus te escolheu, uma vez que Jesus escolheu a igreja, nós vemos os sofrimentos que Jesus teve para escolher a igreja. Ele passou por todo o sofrimento. Mas a Bíblia diz que ele, como uma ovelha, mudo, caminhou para o matadouro.
E agora nós vemos ele dizer aqui, olha, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Não é só. Não foi só pelos Deus. Ele veio. Ele veio, esteve aqui, passou por isto que nós vemos. Que nós vemos todos os dias que nós pegarmos e buscarmos em conhecer o Senhor através da palavra dele, que é a Bíblia. Eu costumo dizer assim, na minha identidade tem o meu nome. Quando eu apresento a minha identidade, tem o meu nome e tem números. Aqui está a identidade do Senhor. Quer conhecer Deus? Conforme nós ouvimos aqui hoje, olha, estude. É muito bom estudar. Você vai pegar muito conhecimento nos estudos. Mas não abandone a Bíblia. Porque dentro de cada versículo, o Senhor nos revela coisas que talvez o estudo não tenha condição, o seminário não tenha condição de nos revelar. Para nós terminarmos, a ciência não pode nos revelar quem Deus é. Ela não tem condições para isso. Eu gosto muito do testemunho que eu ouvi. O menino terminou a faculdade de Ciências Humanas. Quando chegou em casa, começou a falar com o pai, que era analfabeto. Pai, eu aprendi isto, e o pai foi ficando calado, ouvindo. Quando o menino terminou, ele disse, meu filho, quanta coisa boa você aprendeu. Quando você começou a estudar ciências, eu pensei que eu ia ter uma resposta. Mas você não me falou, talvez você esqueceu. A ciência te ensinou onde está a divisão da alma junto às criaturas. Ah, para isso não ensinou. Porque só Deus tem condições de sondar. Só Deus tem condições de ir até lá. Só Deus conhece as intenções. A ciência, olha, ela não tem condições de entender o meu coração. O meu coração está querendo. A ciência não tem condições de saber o que eu estou pensando. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe exatamente o que nós estamos pensando enquanto estamos pronunciando algo. Só ele tem essa condição. Então Jesus, quando ele nos escolheu, ele não nos escolheu por acaso. Ele não nos escolheu porque nós éramos bonitos, porque nós éramos altos, porque nós éramos de posição social boa, não. Ele nos escolheu porque nós merecemos ser escolhidos por ele. Sem merecimento, ele viu em nós merecimento. Porque Jesus veio para aquilo que estava perdido. Então não adianta ninguém pensar, eu sou bonzinho, eu fui bonzinho. Não, nós nunca fomos. E sabe quando vamos ser? Num texto que também hoje eu li lá no livro de Efésios. No momento em que nós alcançarmos a estatura do varão perfeito. Sabe como? Aquilo que eu disse há pouco tempo. Sede santos, porque eu sou santo. Santo. Santifique-se mais. Porque a Bíblia diz que os impuros vão cada vez ficando mais impuros. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a entender que as aflições desta terra, se nós passarmos, é para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Quando for orar, igreja, ore pela igreja. Porque quantos fazem parte da igreja e ainda estão lá fora? Mas aqueles que são escolhidos pelo Senhor, vai chegar o tempo certinho. E nenhum vai se perder.
Porque quando Jesus falou, Pai, todos quando o Senhor me deu, nenhum eu perdi. Ele estava falando, ele estava de quem? Dos discípulos. Que através dos discípulos, nós fomos alcançados pela palavra. E tudo isso começou lá com aqueles que nós conhecemos só porque nós sabemos que está escrito. Porque se não estivesse escrito aqui as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós não iríamos saber quem era o apóstolo Paulo. Se não estivesse aqui escrito as cartas de Pedro, nós não iríamos saber quem era Pedro. Se não estivesse escrito aqui esses evangelhos que nós lemos, nós não iríamos saber quem eram eles. Se não estivesse escrito aqui tudo o que Jesus disse, nós não teríamos condições de conhecê-lo. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. E conforme eu disse, irmãos, o pastor Thiago, ele não deu mais resposta, ele não teve mais contato com a gente. Em tudo indica que ele não vai estar aqui no próximo domingo, tá bom? Mas nós vamos continuar orando. Eu creio que durante essa semana ele é o que fala comigo, amém? Vamos orar ao Senhor e entregar este trabalho nas mãos dele, porque foi para ele que nós viemos aqui. Foi por ele que nós viemos até aqui este lugar, amém? Senhor nosso Deus, eu sei, Pai querido, que Tu estás presente aqui neste lugar, porque nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor veio, Pai querido. O Senhor veio e não vai ficar aqui, Senhor da glória, se não ficar ninguém aqui, mas enquanto estiver uma pessoa neste lugar, o Senhor vai estar presente, Pai. Portanto, Senhor da glória, onde nós, a igreja, os Teus filhos estiverem, durante esta semana, Senhor, que começou nesse dia de hoje, eu tenho certeza absoluta também, Senhor da glória, que o Senhor vai estar presente, Pai, para livrar, para ajudar, para consolar, meu Pai querido, para dar a vitória àqueles que confiam no Teu nome, Senhor. A Tua palavra nos garante, meu Deus, que nós não vamos passar por esse período de tribulação aqui na terra, Pai querido. Os Teus dias, ó Senhor, por causa da tribulação que virá sobre a terra, eles serão abreviados, os Teus filhos serão alcançados, Pai querido. Nos ajuda cada vez mais a buscar a Tua palavra, conhecer mais de Ti, porque temos essa necessidade, Pai. Eu quero nesta oração Te agradecer, Senhor, por tudo. E tudo é tudo, Senhor. Tudo que o Senhor fez, Pai querido, na minha vida, eu Te agradeço, Senhor. Mas eu Te agradeço, Pai, por uma coisa especial. Tão especial, Senhor, que nós não temos como explicar o mistério da salvação, Senhor. A Bíblia diz, ó Deus, que antes que nós fôssemos formados, essas coisas, ó Deus, acerca da minha vida já estava escrito. É muito difícil, Deus, algumas situações, mas em meio a essa dificuldade nós temos Te glorificado. Obrigado, Pai. Por toda a situação, meu Deus, tenta nos constranger. Abençoa a Sua igreja. Abençoa os Seus filhos. Abençoa, Pai querido, os filhos dos Teus filhos, nossos filhos, ó Deus. Que durante esta semana, Pai, nós vamos ter o nosso dia a dia, Senhor, trabalhando nas nossas ocupações diárias, meu Pai querido. Nossos filhos não vão poder estar conosco durante as 24 horas. Mas onde eles estiverem, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está lá, conforme a palavra que nós vimos aqui hoje. Conforme o Deus que nós conhecemos, é certeza absoluta. Portanto, Pai, livra nossos filhos, Senhor, principalmente, ó Deus eterno, da cultura, Pai, que tem tentado tirar a Sua palavra do coração dos nossos filhos, ó Senhor. Ó Deus, nós sabemos que o sistema do mundo tem procurado sufocar as nossas crianças, ó Pai. Mas que o Teu Espírito, Senhor, possa iluminar nossos filhos, ó Pai querido, para que eles possam, através do Senhor, aprender a se livrar do mal, meu Pai. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço pelos Teus filhos que aqui vieram. E aqueles que não vieram, Pai querido, eu Te agradeço, Senhor, porque a Sua palavra no coração deles, ó Senhor, ela foi plantada e está plantada, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero neste momento, Senhor, Te pedir que o Senhor toque, meu Deus, nas pessoas que foram evangelizadas, ó Senhor. Principalmente, Pai, que foram evangelizados no dia de ontem, através dos Seus filhos, ó Deus, ali em Chesapeake, ó Pai. Continua, Deus eterno, honrando e usando os Teus filhos para o bem da Tua obra, Pai, porque nós somos reino e não tribo. Portanto, Pai, que o Teu reino venha crescer, Senhor.
É o que nós te pedimos, ó Pai querido. Eu te agradeço, Senhor da glória, por mais um dia de vida. Por mais um dia, Senhor, que o Senhor concedeu, Pai, para nós. E pela volta, Senhor, do Isaac, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que quando ele estava viajando, Senhor, ele fez aniversário. Nós oramos aqui por ele. Obrigado, Deus, por ter trazido ele de segurança, Pai. Continua, Deus, sendo a nossa segurança. Porque nós, Pai, que não fazemos menção de carros nem de cavalos, nós fazemos menção do Senhor. Portanto, Pai, durante essa semana, que o Senhor possa, Senhor, continuar sendo fiel em nossas vidas, nos dando, Pai querido, graça, para continuar na Tua presença. Eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E o grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja hoje e para sempre com a igreja. E o povo de Deus diz, amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmão, o lanche hoje é um pouquinho diferente, viu? Quem não gosta de cuscuz vai ter que molhar o fubá, viu? Amém. Que Deus